Fala galera, então bem-vindos e bem-vindas ao Dev Talk. Hoje trouxe aqui para vocês a grande dúvida que eu tinha sobre algumas das áreas mais importantes do desenvolvimento de jogos, que é Tech Art. Particularmente, eu sei bulhufas disso. Sei que é importante, eu já precisei nos meus projetos, mas eu nunca, enfim, soube o que ele fazia exatamente. Então, Vinícius, diz pra mim, o que faz um Tech Art? Nossa, chegar aí já, sim, sabe? Eu acho que Exato. eu vou começar com uma passagem muito legal, que eu vou pegar da sua passagem, que o Lucas passou pra mim, gente, ainda agora, né? Sobre o Tech Art é o cara que ele pode multiplicar por vermelho, né? Ele pode juntar, né? Essa frase é muito boa, Lucas. Desculpa, eu vou usar mais essa frase do Lucas, mas que o cara Não, que ele tudo pode bem, juntar. cara. Você é o Não, convidado, pode ir. Manda aí. não, mas ele eu acho que foi muito boa pra introduzir o nosso talk aqui, cara. Que geralmente o tech art é o cara que tá ali no meio, que ele consegue misturar programação e arte e isso dá alguma coisa, sabe? E ele resolve diversos problemas no meio, né, de toda a pipeline de desenvolvimento de um jogo. Aí você pode resolver todos os problemas ali no meio. E é o cara que apaga o incêndio também, sabe? Ele tem que ver os problemas, ele resolve e o que faz geralmente o jogo funcionar. Geralmente toda empresa ela tem um tech art, na verdade, às vezes ela não tem um tech art, ela tem gente que faz o trabalho de tech art que não sabe que está sendo o tech art. E é muito legal saber que tipo de trabalho é esse, porque quando você tem um profissional disso, essa pessoa pode se especializar nesses tipos de problemas. Mas, Já ficou assim, claro? mais ou menos. Eu acho que eu preciso de exemplos práticos, assim, porque ficou muito genérico, assim, sabe? Eu acho que se você pudesse ser um pouco mais específico. Tipo, tô lá desenvolvendo meu jogo e existiu tal problema. Que tipo de problema é esse que o Tech Art resolve? Me dá um exemplo do que você já fez, por exemplo, se puder. Ah, legal, cara. Cara, eu teve um projeto, no caso, que eu trabalhei junto, e a gente tava com um enorme problema na parte de criação de nível, né? A gente tinha. É uma demanda muito específica, mas é uma demanda da pipeline de desenvolvimento. Então a gente tinha um game designer que ele queria fazer os níveis, né? Ele queria editar os níveis, ele queria uma maneira prática de editar os níveis, e a gente tinha um tempo, um prazo muito curto, né? E ao mesmo tempo esse jogo ele precisava estar seguindo em desenvolvimento. Então um dos trabalhos que eu tive que fazer junto com isso foi estudar como que junto com quem estava desenvolvendo a estruturação dos níveis do projeto, como essa pessoa estava fazendo os níveis, né, como estava sendo montado ali, e desenvolver uma ferramenta para que o game designer conseguisse fazer os níveis da melhor maneira possível, que fosse salvar com os arquivos que os engenheiros estivessem utilizando e etc, para que ele fizesse a maior quantidade de níveis no menor tempo possível. Então a gente Então, resolver esse gargalo no final. Isso é uma das coisas que um tech art pode fazer. Mas mas são você é várias tipo um dessas, programador né? de plugins na Unity, é isso? Não só, Também, né? não só. É. E Mas é também aí que a faz gente isso. vai. Oi? Mas não só isso, mas também é uma das coisas que faz, então. É uma delas. É O uma que, o que delas. mais? É O que bem mais? confuso e esse tal que ele vai ser bem confuso mesmo, mas a gente vai tentar sanar aos poucos, assim, porque é muito confuso, assim, sabe? A gente Uhum. nunca sabe exatamente qual é o limite que a gente tá indo e para onde a gente tá indo, mas a função da gente é resolver literalmente todos os problemas que estão no meio, onde não necessariamente um engenheiro vai resolver ou um artista vai saber resolver, sabe? Né? E às vezes, nesse meio tempo, também pode entrar o game designer, que não necessariamente o game designer vai poder resolver. Então você tá ali no meio de tudo, assim, sabe? Acho que um bom jeito de encarar, né, o tech art, pelo menos é um jeito que eu encaro, que eu acho que é um bom jeito, é que pensa que, né, o desenvolvimento de jogos ele é uma arte, ele é um trabalho multidisciplinar, né? Então você tem, que nem a gente já falou, a gente fala sempre nos Dev Talks, tem os Uhum. artistas, tem os programadores, tem os designers, tem os caras de som, tem, né, os sound designers, tem, enfim, uma gama de profissões com pensamentos totalmente diferentes. Né? Normalmente os tech arts, né, ou tech GD, por exemplo, Uhum. levam esse technical na frente, costumam ser as pessoas que fazem a ponte entre duas áreas, né? A ponte, então, o tech art ele é a ponte entre a programação e a arte, né? Então,
tudo que envolve as duas coisas acaba que cai no colo do Tech Artist para resolver. Então, eu quero fazer por exemplo, eu quero fazer um bom exemplo eu quero fazer um mundo que é infinito, né? O Infinity Runner, por exemplo, que você tem ele tem um ponto um ponto cego ali, esqueci o nome, um ponto de fuga que entorta, né, no final. Isso é um shader, né, que vai fazer a parada acontecer. Normalmente, porque se você fizer isso via modelo, é inviável, é muito ruim. Então você faz isso via shader. Esse shader, né, essa solução de é um design decision que acaba caindo no colo de um tech artist, por exemplo, para resolver, né? Como representar isso no jogo e etc. Então esse é, por exemplo, um trabalho do tech artist, né? Outro, por exemplo, que a gente já teve, né, que eu já trabalhei com, a gente precisava fazer um gerador de level design, por exemplo. A gente precisava fazer level de forma rápida. Então o pessoal implementava procedural, exato. Então fazia algumas coisas com Houdini, né, com algumas outras ferramentas, e a gente conseguia agilizar esse processo. Então, o Houdini é uma das ferramentas que eu tô entrando nesse mundo agora, né? Tô caminhando pro Houdini agora, porque como eu tava falando com vocês antes, eu tô em outra parte do Tech Art que a gente vai entrar nesse detalhe mais um pouco. Mas todos esses gargalos, assim, no meio, ou coisas como, por exemplo, partículas, né? Teve um projeto que eu tive que trabalhar que foi muito ligado a coisas de interface, mas ao mesmo tempo tinham muitas coisas voltadas às interações do jogo em si, mas eram coisas muito visuais, como, por exemplo, tinha alguma coisa relacionada a glitches, por exemplo. Então tinha alguns shaders que eram mais voltados a uma coisa mais 2D, então ao mesmo tempo você precisava de algumas texturas específicas. Então, e você está sempre em contato ou com o diretor de arte ou com o diretor de tecnologia para decidir quais são os problemas, né? Para ver quais são os problemas no meio do jogo para fazer com que aquilo ali seja possível no final, né, da melhor maneira possível. E aquilo não se traz, né? E ao mesmo tempo decidir, por exemplo, como que qual é a melhor maneira com que o artista esteja... Não é a melhor maneira com que o artista esteja fazendo, mas qual é a melhor maneira que a gente pode receber, por exemplo, a arte do artista que está produzindo e colocar ela dentro do jogo da melhor maneira com que o engenheiro projetou ali, sabe? E você fazer essa ponte nesse meio para que as duas pessoas estejam falando as mesmas línguas, sabe? E não adianta nada, né? O cara tá fazendo um negócio numa proporção lá 16:9, por exemplo, e o jogo tá sendo... Não tem nada responsivo, não tem nada, assim, sabe? Você resolver todos esses problemas na hora de implementação ou de uma interface, ou seja, implementação de uma animação, né? Então tem várias coisas nesse meio, assim, sabe? Bom, eu tô curioso pra saber qual é essa parte que você mexe mais. E eu acho que pra isso você pode se apresentar, tá ligado? Se apresenta, diz de onde você vem, quem você é, e aí fala o que você faz e como isso se reflete no Tech Art. Beleza. Pra quem não me conhece, meu nome é Vini, tá? Eu sou Vinícius Shachirama, Japa, o que vocês preferirem. Eu sou desenvolvedor já faz 4 ou 5 anos, já perdi um pouco a conta, assim, sabe? E já trabalhei muito. Eu venho como desenvolvedor de software, né? Eu fiz faculdade de sistemas, assim, mas eu já tinha um background anterior com fotografia, com design, assim, né? E eu sempre gostei muito de mexer com arte, né? E eu acabei que eu caí nesse meio. Eu tava fazendo muita coisa com jogos e eu percebi que eu resolvia muitos problemas em projetos pessoais que eu tava fazendo. E quando eu comecei a ir pro mercado, trabalhar em pequenos projetos, fazer projetos para clientes, eu percebi que eu conseguia resolver muitas dessas duas demandas, né? E acabou que em algum momento eu descobri, eu falei, nossa, o que eu tô fazendo é tech art, peraí, vou me especializar um pouquinho mais nisso daqui, e eu vi que eu não precisava largar um lado, sabe? Eu não precisava ao mesmo tempo largar o que eu tava fazendo, todo o meu conhecimento que eu tinha com software, né? E para poder ir para lá, ou ao mesmo tempo eu poderia continuar utilizando isso para poder fazer umas coisas mais visuais, mais bonitas, ou resolver alguns problemas nesse meio, né? Atualmente eu tô trabalhando na Tiny Hydra, que é uma empresa lá da Holanda, e a gente resolve problemas em outras empresas para evitar um crunch nos finais do projeto. Então é uma empresa muito focada nisso, para fazer serviços para outras empresas. Lá a gente desenvolveu ferramentas, coisas de pipeline, coisas do desenvolvimento, e ver como que está o desenvolvimento de um jogo para facilitar da melhor maneira, para que essa empresa não tenha que, no final do projeto,
aquilo, como é que se diz, fazer aquele famoso crunch para poder finalizar aquilo no prazo. Então a gente Resumindo. resolve parte desse. A gente resumindo, a gente resolve parte desse problema dessa empresa que a gente está trabalhando aí agora. Digo Né? assim, resumindo, vocês têm muita demanda, é isso. É. É, Tudo. praticamente todas as empresas do mundo, né? Tipo Exato, isso. exato. Tem muitas, assim. Algum dia, né? Quem sabe a gente consiga aí fazer aí, né? O máximo possível, né? Exato. Então é Não, mas eu acho muito uma bacana isso, ótima. assim. Assim, pensando como em proposta de empresa, tá ligado? Acertaram muito. Acho que tem muita demanda aí para os caras Não, é muito conseguirem muito legal. serviço. Bom, e aí como é que entra a sua Não, eu tô bem parte feliz. do Tech Art Oi? nisso tudo? Como é que entra a sua parte do Tech Art nisso tudo? Tá. Eu mexo. Como eu tava falando com você, tem, tem algumas duas. Existem duas grandes áreas que a gente pode definir assim, um tech art, duas grandes demandas que existem, né? Que é uma das demandas são as demandas de pipeline, são as demandas do desenvolvimento do jogo, e outras são as demandas de produção de conteúdo, né? Então elas são muito similares, mas ao mesmo tempo são muito diferentes, assim, sabe? Geralmente o tech art ele aprende muito dessas coisas nesse meio, né? E eu sou muito mais voltado a resolver problemas das demandas da pipeline do desenvolvimento do jogo. Assim, sabe? Resolver gargalos, construir ferramentas, fazer otimização, sabe? Essas coisas assim. E eu, no momento, eu tô caminhando para tentar resolver mais problemas artísticos, porque é o que eu gosto mais. Mas eu uso meus conhecimentos para resolver essa parte de estruturação dos problemas do desenvolvimento de um jogo, assim. Seja controle de versionamento, assim, e todo esse ponto, né? Isso é o que eu trabalho mais ou menos assim. Então, tem dois tipos de áreas possíveis para o Tech Art. Pelo que eu tô tentando pegar aqui. É essa parte mais pipeline que você disse, que você trabalha, Uhum. e a de conteúdo, propriamente o desenvolvimento. É isso? Isso. Porque como ainda é uma área muito. Ela é uma área muito misturada, né? Uma área muito nova para os últimos anos. Ela ainda não tem como é que eu posso dizer? Um limite exato de o Uhum. que o tech art ele pode fazer, Tá sendo sabe? descoberto E ainda. é uma coisa que tá num processo de descoberta, tanto que tem muita empresa que nem sabe exatamente o que é um tech art, né? Porque parece um monstro alienígena que como a gente tá falando, que multiplica 5 por vermelho ou por verde, sabe? E coisas Uhum. assim, sabe? Então, assim, é meio. Tá nesse espectro e é muito difícil você definir para que lado ou qual é o limite, porque nem todas as demandas ainda, todas as empresas sabem o que utilizar. Então é como se fosse programadores há alguns anos atrás, que não existia muito a divisão entre o front-end e o back-end, os programadores nesse ponto. Então, que antes era tipo assim, programador. Aí hoje você tem definições do que cada tipo de programador faz para cada tipo de linguagem. O Tech Art ele é uma área que está surgindo e ele tá ali, assim, tá um mistura assim. Aí faz para cá, mexe para cá, vê o que tem ali, como é que faz isso daqui. Ah, aí tem que fazer uma ferramenta, faz aqui, tem que fazer um shader, vamos ver se a gente dá um jeito aqui, tem que fazer uma partícula, vamos lá. Então, você tá nesse bolo aqui pra fazer o jogo funcionar, sabe? Ver uma pausa rápida aqui para agradecer o Vinícius Fischer, Tá. nosso novo inscrito aí, muito obrigado. E a todo mundo que se deu follow também. Mas, e aí eu queria entender, então, como desenvolvedor indie, beleza? Ou até, enfim, para Uhum. qualquer grande empresa que esteja aí começando e tem essa dúvida. Em que momento eu olho para o meu projeto e eu percebo, eu preciso de um tech art? Qual é esse momento do projeto? Porque, por exemplo, tem muita gente que diz, e aí, discussões, que o sound designer pode ser o último cara a entrar no projeto. Entendeu? Uhum. Então, quando é o momento do tech art? Você quer falar essa, Lucas? Ou você Posso responder? levantou a Posso mão ali? tentar responder, na verdade? É isso. Eu acho que Vai lá, vamos. o Tech Art, ele entra, na minha visão, né, no projeto, quando você tem uma demanda grande o suficiente que você não consegue nem com que o artista implemente isso, né, via código, via jogo, ou você não tem alguém com esse conhecimento, e você também não tem um programador que consegue trabalhar nessa área. É isso, é quando você precisa da ponte, né, quando você precisa de alguém que precisa dos dois conhecimentos para fazer uma coisa. Então, Né? mas isso não Então, seria de novo. qualquer jogo? Porque eu penso, um jogo é um produto que acaba juntando
arte e programação a todo momento, sabe? Se Uhum. você está fazendo. É isso. Então, por que eu não vou sempre precisar de um tech art? Ou eu vou sempre precisar de É um tech isso que eu art? ia falar. Eu discordo um pouco disso, Lucas. Eu acho que, tipo assim, eu acho que você pode ter um tech art a partir do momento que você acha um tech art. Sabe? Tipo assim, que você achou, você descobriu que tem alguém assim, se você pode. Porque o tech art ele se O cara encaixa quer emprego em todos os em lugares, diversos Luca. momentos Tá do vendo? desenvolvimento do projeto. Oi? Você tá querendo O emprego em quê? todas as empresas, tá ligado? Tech art precisa É, sempre. Não, Aí. não eu, assim, sabe? Mas tecnicamente existem demandas durante todo o desenvolvimento de um projeto que um tech art ele pode cumprir. E aí são demandas específicas para problemas específicos, porque um tech art ele é muito útil em diversos pontos para ele trabalhar diretamente com o produtor, juntamente com o produtor ou juntamente com quem está na frente para determinadas áreas, para já até prevenir alguns problemas na hora de criação de asset, na hora de como vai ser construído aquilo, sabe? Então tem algumas demandas, por exemplo, que um tech art ele pode cumprir, né? Como eu disse, é muito modular, assim, sabe? Então depende do nível de senioridade profissional que você tem, depende de como é que esse profissional veio, mas que são, por exemplo, que é o que a gente chama de File Naming Convention, que é uma coisa muito simples, assim, sabe? Uma coisa que parece muito simples, mas é uma coisa que às vezes se ela não for pensada ou se ela não for vista ao longo do projeto, assim, ela pode se tornar um enorme problema, que é, no caso, a nomeação dos arquivos, como é que você vai estruturar os arquivos do seu projeto, sabe? Isso geralmente quem acaba fazendo essa parte geralmente é o programador, é o engenheiro, ele vai fazendo isso. Mas, de repente, quando começa a vir muito asset, muito sprite, assim, ele não tem como definir, ele não tem como parar ou renomear todos os arquivos que vieram de sprite. Imagina, seu jogo é só animação 2D, vem um monte de sprite, cada personagem tem 30 sprites, você não vai. Aí vem João, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aí vem isso, assim, sabe? Então, o programador ele não pode ficar só nomeando isso, e nem o tech art ele vai ficar nomeando isso. Ele vai arrumar algum jeito daquilo vir da melhor maneira para que isso diminua trabalhos para isso. Então, isso é um dos Uhum. problemas que um tech art pode resolver É, no início de mas um projeto. isso pode Controle de ser um padrão de versionamento. projeto também, certo? Oi? Essa questão do controle de Como? versionamento também pode ser um padrão de projeto. Exato. Controle de versionamento. Então, tipo, tem essas demandas, assim, controle de versionamento. Como que os assets eles vão chegar. Uma coisa que eu faço muito, geralmente, quando se vai iniciar um projeto, e é muito importante também que o tech art ele seja bom em comunicação, porque ele, acima de tudo, ele precisa ser um comunicador que vai falar tanto a língua do programador, quanto ele vai falar a língua do artista, para dizer que ele não vai chegar no artista e falar assim, ô, tu tá feio pra cacete. Não, não, não. Aí você vai arrumar um jeito de, tipo, cara, você pode fazer desse jeito de uma maneira que ele entenda que você também entenda o Photoshop dele, sabe? Para o que ele pode fazer. Você fala, olha, eu preciso de uma textura desse jeito para poder vir aqui, aí ser explicado de uma maneira mais tranquila. Uhum. Uma coisa muito que eu faço muito é pesquisa e desenvolvimento, que é pesquisar muita ferramenta, porque existe muito, dependendo do projeto, existe muita ferramenta disponível que pode agilizar um processo de desenvolvimento que às vezes determinados tipos de programadores acham que eles têm que construir a ferramenta inteira do zero e quando você chega e fala, não, cara, peraí, essa ferramenta existe assim, se a gente pode fazer isso daqui, você não precisa montar isso do zero, sabe? Então, assim, existem. E aí você previne alguns gargalos, né? Você entende quais são os tipos de programador que estão ali trabalhando, quais são geralmente as manias que tem para você resolver esses pequenos problemas, assim. Então, e ao mesmo tempo que você tá durante esse ponto, que são pontos que eu tô especificando muito de começo de projeto, assim, decisões, assim, né? Ao longo do projeto você pode acompanhar isso para ver se isso está funcionando da maneira correta e manter essas coisas. E enquanto essas coisas não tiverem. Porque se você mantém isso, você previne lá no final do projeto que o projeto ele tem um crunch para poder ser finalizado. E ao final do projeto, você também você consegue fazer coisas como otimização, que também é o que eu faço nas partes de final de projeto. Porque se você acompanhou parte disso, você consegue ver se você consegue fazer um bug tracking, né? Porque você definiu como é que vieram as artes, você auxiliou nesse ponto. Então, existem várias etapas existem demandas e várias etapas que se um deck art ele puder acompanhar esse desenvolvimento, ele vai fazer com que o jogo ele feche, né? Principalmente que no final
no final, na hora de fechar um projeto, é muito importante você ter algum profissional que ele entenda de onde vieram as coisas, se ele consiga fazer o juicing final, né? Até pra fazer o jogo ter umas melhoras, por exemplo, no game feel, né? Então é um profissional que ele pode ficar em diversas etapas do processo, ele não vai construir tudo, mas ele vai garantir que o projeto funcione, de fato, de uma maneira boa, sabe? Uhum. Eu acho que fez sentido, Fez Lucas? sentido. Quer dizer, Lucas. Tá no meu, cara. Eu acho que tem essa questão, né? O Tech Art, ele acaba que é o nome, né? Ele encara a arte de uma forma técnica. Então, por exemplo, um artista, né? Quando você pega, por exemplo, um desenho digital, né? Um concept art digital, enfim, qualquer coisa nesse sentido, o artista ele não sabe, se ninguém falar para ele, normalmente, e ele, em teoria, não, óbvio que faz parte também, né, da skill do artista, etc., mas ele não precisa saber que ele. Não é que ele não precisa saber, enfim. Normalmente eles não pensam, né? Artistas não têm esse tipo de pensamento de tipo, eu vou fazer uma arte que tem que ser 512 por 512 pixels, porque é essa otimização que tem no celular, blá 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 blá. Então, não vai ter. Tem que ter esse tamanho, porque não vai carregar online a parada e tal. Então, essa parte, a parte técnica da arte, né? A parte que é a otimização, não é a otimização só, né? Mas Sim. encarar a arte da parte técnica, né? Tudo isso é o artista técnico. Eu ainda acho que, por exemplo, no estúdio indie, você normalmente não tem esse cara. Ou você tem esse cara, mas em detrimento, entre aspas, de ou um programador ou de um artista. Mas você não vai ter um artista, um programador e um tech art. Né? Normalmente, em estúdios indies, as pessoas acabam vestindo mais de um chapéu. Né? Sim, E aí você tem um artista que consegue entender algumas coisas de programação e consegue ajudar a desenhar esses padrões de projeto, todas essas coisas, ou você tem um programador que entende um pouco de arte e que consegue trazer para ele essa responsabilidade. Né? Por isso que eu falo que quando a sua empresa cresce o suficiente para você, né, um dos dois não conseguirem fazer tudo que precisa, as demandas que precisam nesse sentido, aí você põe um tech artist ali, né, provavelmente. Na verdade, eu ainda acho. Pode falar, Miguel. Eu ia complementar essa fala do Lucas, porque, na verdade, eu até colocar uma outra dúvida que era. Me parece que faz mais sentido você ter desde o começo um tech art na sua equipe do que um programador ou um artista. Porque se é uma pessoa que faz os dois, não seria melhor eu procurar um tech art Mais ou em vez de um menos, né? programador e um artista? Depende. Porque, por exemplo, um tech art ele não vai desenhar, né? Ele não vai fazer uma arte, ele não vai fazer uma animação 2D, não vai fazer uma animação 3D, né? Não é assim, entre aspas também, porque pode ter um tech artist que é mais arte do que programador, pode ter um tech artist que é mais programador do que arte. Por isso que eu tô falando, tipo, às vezes, numa empresa indie, você tem um artista, né, que manja um pouco de programação, então ele é um tech art mais artista, né? Mas ele não vai fazer os dois em excelência, né? Em teoria. Né? Ele não vai. Não, depende, porque no caso aqui, como a gente estava tendo essa conversa assim, eu sou um tech art que sou mais voltado para questão da pipeline. Diferente de tech arts que mexem, por exemplo, com o Houdini. Então, por exemplo, que mexem com o Houdini, que mexem com resolução de problemas de conteúdo. Como, por exemplo, um tech art que ele mexe diretamente com Houdini e diretamente com coisas mais de produção de arte, ele já pode, até no começo de um projeto, ele já pode ter algumas ideias, por exemplo, para posicionamento de assets de maneira procedural, sabe? Tipo assim, você tem um terreno e você descobrir como você vai colocar, sei lá, as árvores que vêm do artista para colocar ali e elas se encaixarem em todos os pontos. Eu digo que é importante você poder ter um tech art no começo, mas não que exatamente que ele vai suprir todas as demandas de arte e todas as demandas de programação, né? Ele não vai conseguir fazer os dois. Você pode ter um profissional, às vezes você vai ter um profissional que seja um tech art que ele possa ser mais voltado à pipeline, que é o meu caso, e você pode ter um tech art que ele seja muito mais voltado à parte artística. Por exemplo, o Ivan, que eu conheço, o Ivan ele mexe muito mais com efeitos especiais, né? Que já é uma parte
com efeitos especiais, partículas, que já é uma parte que eu vejo que é mais pro final do projeto que quando você tá finalizando, né? Então, às vezes, dependendo do tipo de profissional que você tenha, você pode mover ele para algum canto, né, para suprir uma demanda no começo, como por exemplo, às vezes tem alguns projetos que eu pego que eu supro algumas demandas de engenharia até que não tem um programador que vai entrar de fato naquilo dali. Então, e aí você saber que você tem um profissional que ele possa cumprir essas demandas e é interessante que em um ponto do projeto você mova esse profissional para a posição de tech art, né? Se você tem um profissional como um tech art, que saiba que tenha pelo menos um pé para poder resolver isso, é importante você entender esse profissional. Eu acho que, na minha opinião, todo estúdio pode ter um do começo até o final, tem demandas para isso, assim, sabe? Né? E aí, como eu te disse, como é uma área que ela depende muito de quem tá fazendo, de quem é, então muitos tech artists, muitos são diferentes, muitos vieram de lugares diferentes. Tem muito tech art que nunca nem não sabe exatamente como programar. O cara mexe mais com rigging, o cara vai no Blender, o cara faz coisa procedural, Houdini, e aí quando ele vai mexer para poder fazer uma parte mais bruta no código, assim, sabe, ele já se perde um pouco, né? Mas ele, ao mesmo tempo, ele faz muitas coisas procedurais muito bem. O que depende muito de que caminho o cara vem, porque pode ter vários caminhos de como o cara chegou ali naquele meio e falou assim, opa, sou um tech art. Então vai depender muito do profissional. Mas eu acho ainda que é um profissional que você pode ter em todas as partes, mas depende muito de quem é o profissional e como você vai mover ele durante o projeto, assim, sabe? Né? Quando a gente fala de estúdios muito grandes, aí você tem tech art para eles resolverem demandas específicas. Mas se você tem um tech art que você encontra que ele é mais generalista, assim, sabe? Ele tá disposto a entrar no projeto, ele vai cumprir algumas demandas de umas maneiras mais assim, mais indo aqui, aí ele vai fazendo aqui, de repente ele vai... É ter a ciência de que você sabe que tem um cara que ele programa, ele mexe com arte, mas ele não é dois profissionais. O que às vezes talvez não funcione em algum desenvolvimento. Se você fala assim, pô, tem um cara que mexe com arte e programação, vou pagar um só. Não vou contratar artista, não vou fazer nada. Tem um estúdio que pode funcionar desse jeito, assim, sabe? Mas é saber mover onde tá esse profissional, entendeu? Uhum. Bom, essa é a minha opinião, assim, sabe? Sim, não, tá Fala. ótimo. Eu tava pensando aqui e eu até cheguei a esquecer. Caraca, eu tava aqui, mas enfim. Lucas, fala uma pergunta aí que eu esqueci total agora, deu branco. Aí, pô, fazer uma pergunta. E é difícil aí você me jogar assim. Vai lá, Lembrei. Era do Houdini. Pra Não. quem não conhece o Houdini, né? O que é o Houdini? Porque você tá falando Houdini aí, eu, tipo, ok, uma ferramenta. O Houdini é uma magia. Nossa, o Houdini é um negócio muito mágico, assim, sabe? O Houdini é um negócio tão complexo que nem eu há anos tentando conseguir descrever exatamente o que é o Houdini. Assim, Por isso sabe? tem nome de mágica, Mas... né? Tô ligado. Oi? Por isso que tem esse nome de mágico, O né? Houdini... Não é? Não, ele tem esse nome mágico, assim. Exato. É por isso mesmo. Por isso mesmo. Tô ligado. O Houdini é um software muito poderoso, que ele ajuda muita coisa, tanto em desenvolvimento de jogos, quanto ele pode ajudar em produção de filmes, né, e vários outros tipos de produção de mídia. Mas você pode usar o Houdini para aplicar literalmente vários desses conceitos de misturar arte e programação. Então a gente tem, por exemplo, simulação de fluidos, simulação de água. Se a gente quiser, por exemplo, fazer simulações vou dar um exemplo aqui de uma coisa que você pode fazer no Houdini que seja muito útil. Imagine que você está fazendo um RPG e aí você tem um RPG no tipo do Skyrim e aí você venda... Desculpa. E aí, sei lá, tem vários pedaços do seu mapa que tenham vários bares. E esse bar tem vários copos diferentes, sabe? E você não quer fazer um artista para que esse artista modele todos os copos de jeitos diferentes ou posicione todos eles todas as prateleiras. Imagina que você tem, sei lá, você fez um mapa gigante e você tem uns 50 bares diferentes e todos eles têm uma prateleira com copos aí bonitos, etc. No Houdini você consegue arrumar um jeito de, com alguns parâmetros, modelar um copo que se você aplicar alguns valores,
ele pode fazer vários copos diferentes, de maneiras diferentes, né? E ele mesmo pode posicionar de maneira automática, em diversos pontos dentro desse mapa. Isso resolve uma demanda específica, mas Sim, sei lá, o sim. Houdini também você pode fazer água, boas simulações de água. Mas fala. Não, assim, simplificando, né? O Houdini é um software de 3D geração procedural, né? Tipo, É. e aí você faz o que você quiser com isso. Tipo, e esse é o ponto, né? Ele dá abertura para você fazer o que o Vinícius falou, né? De, pô, preciso criar variações de copos em vários bares, etc. Em vez de ficar modelando um por um, faz isso direto, automático, proceduralmente, né? Via código, com alguns parâmetros, faz isso. Aí, mesma coisa. Mas assim, o conceito é esse, né? É arte 3D procedural. E aí o pessoal usa para fazer animação procedural, né? Que nessa ideia de você não precisar animar, o programa se anima sozinho, né? Maneiro. Enfim, as Animação coisas se procedural. animam sozinho. Então tem várias questões nesse sentido bem legais, assim. Geração de mapa, por exemplo, tem umas coisas muito legais que eu acho legal quando que você pode fazer, por exemplo, level design, e aí toda a parte do level design ela pode ser mesclada com Houdini. Então, vamos supor, dentro da Unity você fazer aí alguns blocos assim, quadrados, né? E da maneira como você quiser. E aí ele, por exemplo, ele já preenche aqui com grama, com um terreno, com todas as variações, para que na hora de que você fazer essas iterações, né, seja mais fácil de você fazer ao final do projeto. Então, às vezes, quem já teve que fazer um mapa e pedir para um artista ele fazer toda a construção do mapa e depois você tem que fazer uma alteração, por exemplo, de level design em cima daquilo, você sabe como é trabalhosíssimo e pode levar semanas. Com o Houdini, se você montou tudo isso aí direitinho, né, você já consegue dar essas modificadas. É óbvio que é um tipo de desenvolvimento muito específico e é caro fazer isso. Então é caro fazer no sentido de que você tem que saber exatamente para que direção você está tomando e se o seu jogo de fato precisa desse tipo de coisa. Né? Às vezes você vai fazer um negócio pequeno assim que não precisa desse tipo de asset procedural, tudo mais, e aí é um desperdício, assim, sabe? Fazer todo um asset procedural para um jogo que vai ter 10 fases. Você não precisa fazer algo nesse nível, assim. Você pode fazer de outro jeito, assim. Entendeu? Mas para produções em grande escala, assim, funciona muito. E quando você pega esses tipos, funciona demais. Assim. E aí, falando sobre essas direções, essas perguntas, eu pergunto pra galera que tá aqui ouvindo e quer de fato saber o que é um tech art para ser tech art. O que você precisa aprender para ser um tech art? Tipo, programação, você vai fazer ciência da computação. E aí a gente tá falando de faculdade aqui, mas qualquer outra coisa também serve, tá? Mas programação, ciência da computação, arte, design, sei lá, tá ligado? E tech art. O que eu tenho que fazer? Aí depende muito de que caminho você tá. De onde você vem, né? Então, assim, depende muito de onde. De qual caminho que você veio, assim, sabe? Dependendo se você. Você tem que acumular bastante coisa, né? Você tem que acumular bastante coisa muito diferente. Então, a primeira coisa boa, e ele é fácil de você treinar com uns anos assim, é você ter uma boa comunicação. Isso literalmente parece uma coisa assim, mas isso ajuda, sabe? Isso ajuda São as muito na soft hora de skills que você ninguém. entender, é uma soft skill. Mas que para você aprender como você fala direito nesses dois ambientes e saber se expressar. Isso é realmente muito importante. Agora, isso nos aspectos gerais. Agora, em aspectos mais técnicos, sabe? Se você vem de um ambiente de programação, por exemplo, se você, poxa, fiz uma faculdade de computação, fiz alguma coisa nesse sentido, assim, é importante que você vá aprender algum software ou de modelagem, como, por exemplo, um Blender, um Maya, né? Você olhar um pouco sobre como funciona shader, criação de materiais, iluminação, assim, sabe? Para você conseguir associar, depois arrumar uma maneira de juntar os seus conhecimentos, assim. Então, entender um bocado como é que funciona os básicos de Photoshop, criação, para você fazer criações de textura, assim. Às vezes é bom dar esse gancho, mesmo que não tenha nada a ver com o cara que ele mexe, por exemplo, só com web, e ele vai mexer no Photoshop, depois e você aprender algum jeito de juntar essas duas coisas, sabe? É importante, obviamente, você saber, você ter o seu... Eu diria que para quem quer
mexer com tech art, é muito importante você ter pelo menos um pequeno jogo seu que você tenha feito todos os processos sozinho, sabe? Processos pequenos, um projeto pequeno, mas que você tenha feito todos esses processos sozinho, assim, né? De uma maneira pequena, que você vai ter uma noção boa de como fechar essas coisas, né? Se o cara que ele vende arte, né? O cara que vende arte, eu não diria necessariamente para ele já fazer, eu vou fazer uma faculdade de computação, sabe? Mas se ele quer mexer nessa parte como tech art, né? Eu recomendaria ele entender um pouco como é que funciona partículas, nessa parte shader, e começar a fazer, pelo menos ao final disso, algum curso de programação, como Python, para poder fazer algumas automatizações que são muito úteis no Blender, por exemplo, né? E nesse gênero. Pro cara que vende. Eu vou voltar um pouco, eu sei que eu sou muito confuso na hora que eu falo Relaxa. assim, sabe? Porque Só pra me geralmente a tirar minha uma mente é dúvida. muito confusa. Do jeito que você tá Tá. falando, me parece que o cara que veio de arte, vamos lá, o Tech Art tem aí uma relação 50-50 com cada um, mas acaba que você fica 60-40, 70-30. Uhum. O cara que fica 60 arte, 40 programação, ele vai mais pro conteúdo, que é o rigging, o render, iluminação, shader, visual effects, Sim. e o cara que é 60 programação e 40 arte vai mais pra pipeline, que é tool, level Sim. design tool, Deixa seria eu. menos. Eu fiquei confuso aqui, mas que eu tava tentando juntar, porque literalmente minha cabeça fica muito confusa. Mas pro cara que ele vem da arte, é muito bom pra ele entender um bocado como é que funciona shader, né? Como é que funciona partícula e tudo mais. Nesses pontos, assim, nessas coisas de arte procedural, rigging, animação, funciona mais pra ele, e depois ele tem uma noção de programação em cima disso. Pro cara que vem de software, o cara que ele veio de software, pra ele construir ferramenta, pra ele entender o processo de desenvolvimento do jogo, acho que para ele ficar mais fácil, que foi o caminho que eu fiz, sabe? Começar a fazer ferramenta, começar a entender controle de versionamento, porque ele viu isso na faculdade, ou ele se deparou com esses tipos de problema, né? E aí quando ele resolve esses problemas, fazer esse caminho que eu tô fazendo agora, que é o caminho de tentar ir pra arte, que você viu, legal, já olhei como é que funciona isso aqui, já olhei como é que funciona a boa otimização de um jogo, como é que se estrutura bem arquivo e esse ponto, e depois você mexer nessa parte com arte, né? É porque é muito confuso. Eu tô tentando arrumar a Relaxa, se é melhor maneira confuso, possível aqui pra ajudar vocês, mas se é confuso pra você, perdoe meu pra mim nervosismo, perdão. é pior ainda. Mas a galera tá gostando, a galera tá gostando, já recebi mais outras inscrições aí, depois eu vou agradecer todo mundo. Pô, que bom, gente. Tem uma pergunta aqui. Quer fazer uma pergunta, Lucas? Quer Não, falar? não, não, não. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu ia trazer uma pergunta do Thiago CWB, aqui do Discord. Ele perguntou: para um estúdio pequeno, seria interessante acompanhar as demandas de cada etapa? Teria uma ordem de demandas que acha que poderia ser seguida? Como pipelines, depois animação e rig, depois visual effects? Cara, depende muito de fato do projeto, depende muito do escopo do projeto e do tamanho, assim, mas é, é muito importante para um tech art ele estar nesse processo, começar vendo essas partes de estruturação, controle do versionamento, pelo menos no começo, né? Isso é uma demanda que é muito boa. Eu diria realmente para poder deixar os visual effects, toda essa parte mais visual para o final, porque ele é uma parte melhor para se fazer isso, né? Mas depende muito do tipo de projeto. Tem projetos que vão pedir já de cara um editor de nível e talvez você precise fazer, porque isso vai ser necessário pro desenvolvimento, né? Por exemplo, eu tô trabalhando num projeto agora que a gente ao mesmo tempo eu tô mexendo como engenheiro, então fiz todas as partes de mecânica, mas chegou um ponto agora que o projeto ele não anda se não tiver um editor de fases, porque a gente vai precisar testar muita coisa, vai precisar de umas 50 fases para testar. Então, se não tiver um editor, é inviável você ficar copiando e colando prefab dentro da cena, né? Até você fazer 50 cenas e depois tentar reaproveitar isso tudo de algum jeito. Então, depende muito justamente de que tipo de projeto. Teve um outro projeto, por exemplo, que eu fui trabalhar, que eu só entrei no final do projeto, ao final, para poder resolver problemas de reestruturação de interface. A interface tinha que fazer algumas outras coisas, algumas alterações, então era melhor fazer uma coisa mais procedural, que funcionasse da maneira responsiva, por exemplo, a responsividade só se deixou para o final, não foi uma coisa que foi pensada antes. Então, funcionou, sabe? Funcionou desse jeito. Então, depende muito de que tipo de projeto, né? Não tem exatamente uma ordem específica, mas eu diria
olhar as partes mais de pipeline pelo começo e acompanhar isso, e algumas outras coisas mais visuais, como efeitos finais, essas finalizaçõezinhas assim, você deixar no final, né? É o que eu diria, assim, sabe? Faz parte do planejamento, né, do projeto. Então, você vai começar um projeto, você vai ver os requisitos, as premissas, né, as restrições que você tem no projeto, na equipe, né? Você fala, é isso. Então, é um projeto que é um roguelike, por exemplo. Né? Então, pô, você já sabe que é um roguelike e vai ter level procedural. Né? A não ser que você, É. enfim, normalmente é level procedural. Pode Mas, ser que você não crie isso, mas normalmente é level procedural, né? Geral, assim. Então você já sabe que é isso. Você vai precisar em algum momento criar esse editor de level. Então você vai criando essas restrições, requisitos e você vai pondo aí nas demandas, né? O que precisa do que. Isso é gestão de projeto. Né? Isso é puramente tipo o que a gente quer fazer, o que a gente precisa fazer, como que vai, o que a gente vai perder muito tempo fazendo. Isso dá para ser automatizado? Não. Será que é um bom caminho a gente ir por isso? Vamos tentar, né? Aí beleza, mas tipo, o que der para automatizar, o ideal é que se faça, né? Exatamente. E é muito bom. É muito legal um trabalho diretamente do Tech Art com um produtor, né? Na hora de fazer o escopo do projeto, porque às vezes o produtor ele tem algumas noções assim, mas as noções mais técnicas a fundo, assim, sabe? Peraí, isso aqui é possível? Isso dá para poder fazer? Isso não dá para poder fazer? Quando vamos poder fazer isso? Se podemos fazer isso? O Tech Art ele consegue sanar um pouco dessas dúvidas porque ele tem uma parte mais técnica disso daí. Então, é como se o Tech Art estivesse lá no meio da programação da arte, mas ao mesmo tempo é bom que ele tenha também essa noção de possibilidade se é possível fazer determinados tipos de coisa. Então ele sana muitas dúvidas que um produtor tá tendo que um produtor tá tendo na hora de determinar até o escopo do projeto. Então isso é até bom também no começo de um projeto, na hora de determinar, será que é possível a gente fazer esse projeto com esse orçamento que a gente tem? Como que vai dar? Então ele também consegue sanar essas dúvidas de um jeito mais técnico, sem necessariamente ele precisar ficar só se especializando em como gerenciar o projeto. Então, se você tem alguém que se especializa em como gerenciar o projeto e tem algumas coisas específicas que essa pessoa não sabe como resolver, e às vezes essa pessoa não vai perguntar isso. Aí ela vai perguntar pra quem? Vai perguntar pro artista? O artista fala, não, eu sei fazer, fica legal. E o engenheiro fala assim, não, vou construir. E aí, não dá, é impossível fazer esse negócio. O que é isso? Então, assim, ter alguém nesse meio que consiga falar isso e dizer, ó, dá pra fazer, ó, tipo assim, esquece, é inviável fazer isso daí. É bom você ter alguém que sane essas dúvidas, né? Sim, que acaba sendo até uma das grandes questões, né? Porque o produtor, ele é importante ele saber um pouquinho de tudo, obviamente, mas na hora da comunicação, que é algo que vocês têm falado bastante, né? Do Tech Art, mas de toda a equipe, é importante fazer essa ponte, como até a galera falou aqui, fazer essa ponte na comunicação e no entendimento de quais são as coisas do projeto. Eu até queria saber, e se você quiser, você pode usar nomes fantasias, tá? Nomes aleatórios para não falar especificamente sobre projetos, mas qual foi a Tá. parada mais cabeluda, assim, que você teve que fazer, e a parada mais maneira que você teve que fazer como tech art? Cara, o gerador desse. De cabeça agora, aquele gerador de níveis que eu tava falando pra um projeto que. Aquele projeto que que eu te mostrei, que era. Eu tinha te mostrado que era um Infinity Runner. Eu tinha que fazer projeto pra um Infinity Runner. E aí eu tinha que arrumar uma maneira que o tile map desse projeto, ao mesmo tempo, funcionasse para que o artista, o game designer conseguisse fazer toda esse planejamento, todo o level design com um tile map, isso pudesse ser salvo com, com um arquivo de texto, né, e depois pudesse ser carregado, mas ao mesmo tempo que eu estava fazendo isso, não existia arte sendo produzido, não tinha nenhum tipo de arte nesse nível, nesse gerador de níveis. Então foi aquela coisa, tipo assim, em algum momento vai entrar arte nesse nível que a gente está fazendo aqui, e ao mesmo tempo fazer todo esse ponto, assim, junto com o time de arte, fazer isso funcionar para depois saber que a arte vinha nos pixels e encaixar e aquilo ia funcionar num prazo apertadíssimo, que foi um prazo de 2 semanas que eu fiz isso, foi
louco, assim. Acho que esse foi o maior desafio que eu tive que fazer para poder finalizar um projeto a tempo, assim, a gente finalizar o que tinha que fazer. Esse é o de cabeça, assim, que eu tô fazendo. E tem um outro que é muito legal que eu tô mexendo agora, que eu tô que é com outro, que já é no Unreal, que eu tô estudando no Unreal agora para poder também ter um outro tipo de desenvolvimento e uma outra noção, que eu tô trabalhando num projeto que é com... Como é que eu vou explicar? Que a gente tem simulação de água, então eu tô, ao mesmo tempo, junto com o engenheiro, trabalhando na física de simulação de água com um barco. Então a gente tá tendo que fazer toda essa parte, né? Na Unreal, simulação de ondas e tudo mais, assim, e ver isso funcionando, assim, é Deve muito ser muito legal. Você maneiro. fazer um bloco boiar é um negócio assim, você fica, caraca, o que tá acontecendo? E você entender e ver como aquilo tá funcionando e misturar, tipo, um oceano, entender que um oceano tem ondas diferentes de um lago, aí tem rio, e aí fazer a física do rio e fazer essa coisa junto funcionar. Isso é uma das coisas mais legais que eu tô fazendo no momento, assim, que tá sendo um desafio muito legal, assim, sabe? Inclusive, eu tenho postado o progresso disso no Twitter, assim, sabe? Se Exato, eu tenho você acompanhar acompanhado. depois, tá sendo... Isso tem sido muito legal, assim, sabe? Vale a pena, valeu a Vai, pena toda a corrida. vai compartilhando um pouco as suas redes sociais e eu vou pedir pra galera mandar pergunta. Mandem perguntas aí. A gente tá quase chegando no final e se vocês tiverem alguma dúvida, eu já assinei quase todas as minhas. Se vocês tiverem algumas dúvidas aí pro Vini, podem mandar que a gente vai fazer aqui pra ele. Quais são suas redes sociais, Vini? Faz o seu jabá. Ah, eu vou fazer o meu jabá aqui, assim. Vocês podem me seguir no meu Twitter, eu falo muito no Twitter. Então é @japa, com 2 P's, e tem um underlinezinho no final. Vocês também, eu também tô no Instagram, mas eu não uso muito, mas é japa com 2 P's, .jpg. E tem algumas coisas no meu site, que tá um pouquinho desatualizado, que é japa.me. Então tá aí, lá vocês têm todos os meus contatos, né? Ainda eu vou atualizar esse ano com os projetos que eu trabalhei que estão saindo, então vai ficar muito legal, mas lá tem todos os meus contatos, fica fácil, né? Tem LinkedIn, tem todas essas coisas assim, e aí tem e-mails, aí quem quiser falar alguma Vai coisa, estar tiver alguma dúvida, na tamo por descrição aí. do vídeo. Se você estiver assistindo pelo YouTube, vai estar na descrição do vídeo também. Então, fica tranquilo que é só ir pra baixo e dar uma olhada. Bom, Show. já que eu tô vendo aqui que tem umas pessoas digitando ainda, eu vou fazer umas perguntas minhas, beleza? Tá. Quem você diria que o Tech Art... A gente tá falando sobre, aí no começo, aqui na metade, assim, sobre o que o Tech Art tem que aprender. Você diria que existem cursos hoje que ensinam Tech Art? Não cursos de faculdade, tá? Cursos mesmo na internet. Aonde... Porque eu sinto que, ok, dá pra ser uma pessoa que aprende sozinha, que eu esqueci, autodidata, mas às vezes as pessoas não... Não é todo mundo que tem essa capacidade, sabe? E se você souber de algum curso que você acha que vale, que é interessante indicar, eu acho que seria uma boa, sabe? Pra quem quiser. Cara, se eu encontrasse, com certeza eu faria esse curso, assim, sabe? Assim, eu te falo a real, era a primeira coisa que eu adoraria, tipo assim, como ser um Tech Art volume 1, assim, falo, nossa, é isso daqui, assim, sabe? E, e, e é aí que tá o maior desafio de ser um Tech Art, assim, sabe? É literalmente que você não tem um caminho de por onde seguir porque você não sabe o problema que você vai encontrar. Então, eu não tenho como indicar um curso. Realmente eu não tenho como indicar um curso. E se alguém tiver como indicar o curso, me dê, porque eu adoro, né? Eu adoraria aprender mais coisa. Mas eu acho que justamente por não ter isso, assim, sabe? Por você ter e ser forçado a se tornar um profissional autodidata, que é o que acaba moldando o Tech Art, porque você não sabe o que tipo de problema você vai poder enfrentar. Então, não tem muito como o curso te preparar isso, assim, sabe? Né? Te preparar para qualquer coisa que vai vir. Então, assim, você diariamente trabalhar esse civilismo, assim, sabe? O pessoal fala muito de você, seu instinto de sobrevivência, de você, cara, tem um problema e eu vou arrumar um jeito de resolver, ou entender esse problema até ele poder ser resolvível, né? Isso dá essa característica de um bom tech art. Você conseguir olhar problemas de todos os aspectos para você arrumar e entender o que é escopo de problema e arrumar tipo esses tipos de soluções, assim, sabe? Então é muito difícil ter um curso. Se tivesse, eu faria agora, falaria agora, ou faria 2, 3, 4, 5 vezes, assim, sabe? Né?
Eu tenho alguns artigos que são bem genéricos, assim, sabe? Bem direto ao ponto, assim, sobre alguns pontos mais básicos, sobre caminhos para onde seguir, né? Para poder ser um tech art que eu posso compartilhar contigo, posso deixar na descrição, que talvez Por favor. ajudem, assim, sabe? Porque é muito bom para quem queira fazer isso. Uma das coisas que me ajudou muito para me guiar sobre o que eu precisava fazer, assim, foi porque alguns anos atrás eu olhei as vagas de tech art e eu olhei o que elas estavam pedindo, né? E aí eu vi que pediam uns negócios muito esquisitos. Aí umas pediam Unity, outras pediam Unreal, outras pediam shader, outras pediam coisa. Eu falei, você vai olhando assim nesse meio assim e você fala, estão pedindo isso daqui, então eu vou começar a aprender isso aqui, como é que usa assim. E aí você vai juntando essas coisas. Então vem muito da experiência. Então assim, geralmente, para alguém se tornar um tech artist profissional, ele precisou ter sido algum outro tipo de profissional antes. Ele é um profissional que ele surge, assim, sabe? Surge de uma demanda, surge de uma maneira, né? Então, meio... Funciona desse jeito, E né? eu acho, inclusive, que é uma ótima dica geral essa, sabe? De você ver o que as pessoas estão pedindo na vaga de emprego e aí aprender essas coisas, sabe? É muito mais eficiente Vai. do que você, sei lá, seja um game designer. E aí, tipo, É, não é sobre isso, tá sabe? ligado? Mas surgiram Sabe? as Olha o software, perguntas. vê o que o software... Pode Vamos lá. falar. Não, eu falei, olha o software, vê o que você acha legal, assim, vê o que o software faz, como, por exemplo, o Houdini. Eu já tô na quinta vez tentando aprender o Houdini, assim, sabe? E olha que eu tô aí nas costas e mês que vem eu vou, assim, vou ter, porque eu tenho um negócio pra entregar, então eu vou ter que aprender. Dessa De vez vai. qualquer jeito, de qualquer Amar. jeito. Então vai sair, de Uhum. algum jeito. Acho que, É. no geral, aprenda a Hum, programar. Acho que, assim, não tem como ser tech art sem saber de programar, sabe? fato. Tipo, a grande Eu, maioria do tempo você vai estar programando, assim. Você vai fazer arte através de programação. Então, nem que seja o básico que isso. você saiba, assim, sabe? Exato, é. Os conceitos todos, assim, mas aprenda a programar. E gosto de mexer com arte. Eu gosto de ver coisa bonita, assim, sabe? Na tela, assim. Falo, legal. Pronto, aí. Bom, chegaram as perguntas aqui. São Tá. cabulosas. A primeira pergunta é Meu Deus do céu. do Nidergondot. Nidergond. Eu espero que tá falando certo, porque ele é nosso mais novo inscrito, então mais aí um salve Nossa, vou ter que pra, fazer pra ele. uma Ele, bela resposta. exato. Bora lá, hein? Opa, estou trabalhando em um projeto 2D tentando emular um efeito de visão do tipo Darkwood, que é quando você enxerga o inimigo apenas quando olha para uma fonte de luz. Mas é com uma visão top-down RPG. Você acha que isso é possível ou eu tô quebrando minha cabeça na parede pra nada? Deu pra entender? Ou quer que eu. Eu não consegui entender exatamente, assim, Beleza, sabe? beleza. Ele tá Que tentando seria fazer essa uma visão visão. Darkwood. É uma visão. Tipo de RPG, de tipo, você só vê em penumbra, sabe? Se tiver uma fonte de Você luz. só vê geralmente o que tá na sua frente, coisa Ou, assim? Seria isso? ou se tiver uma fonte de luz, que é o que ele explica aqui. Dá pra fazer isso sim. Existe um... Mas top-down RPG, tá? Aí, Então, entendi. então, top-down, Uhum. top-down. Então, você pode fazer um negócio muito legal. Tem na Unity, pelo menos na versão mais recente, eu acho que na 2019, eles estão com um sistema de luz 2D bem legal, assim, sabe? Então, como é um top-down 2D, você consegue usar um sistema, se for na Unity também, né? Você tem um sistema de luz, assim, que é de spot, que você consegue definir o range, o ângulo de visão, né? E você pode basear toda a sua luz nesse sistema novo que tem 2D de luz da Unity, que ele tem toda uma questão de fade, né? Tipo assim, é como se eu fizesse seria como se fosse essa coisa de lanterna, sabe? Se for isso, porque esse sistema novo da Unity da 2019 resolve muito bem esse problema, porque eu tô vendo pelo menos acabei de ver o Darkwood. Esse sistema de luz da 2D da Unity, ele resolve. Se você não conseguir achar ele, não entender como ele funciona, você pode me chamar em qualquer lugar que eu posso compartilhar contigo e explicar como ele funciona. Passo alguns vídeos legais, mas ele resolve o seu problema. Isso aí. Dá pra fazer sim. Entra no Discord ou procura o Japa no próprio Twitch e com certeza ele te ajuda. É super acessível. Mas, Show. beleza? Só chegar e aí a gente continua Beleza. conversando. A Se segunda não ficou pergunta. claro, pode me chamar. A segunda pergunta é do. Ah, não. Não era ah, não. É uma pergunta. Para questões como shaders, é do Thiago CWB. Para questões como shaders e visual effects, um tech art que use Unity pode trabalhar só com as ferramentas internas?
como Shader Graph e Visual Effects Graph? Eu acho que dá. Porque até, pelo menos inicialmente, dá porque em um determinado ponto, até você precisar fazer algum shader que ele seja muito específico para alguma determinada situação, sabe? Até você entender que você precisa de um shader muito específico para uma determinada situação, aí você vai precisar de uma ferramenta externa. Então, para você entendendo, assim, porque para você conseguir entender como é que funciona a codificação do shader, como que funciona todo um vertex shader, um fragment shader, todos esses pontos assim que são mais complexos, você vai ter que passar por diversos outros shaders que já foram feitos, né? E suprir as demandas, seja ela fazer um escudo, né? Que seja fique brilhando, fazer um shader animado, um shader 2D, um shader para sprites, um shader para 3D. Você vai ter que passar por ver e entender como essas coisas funcionam. Eu diria que o caminho primeiro, usar muito dessas coisas funcionam, entender muito do que já tem feito, do que tem disponível para suprir as demandas. Depois disso, dá para você usar bastante coisa com o Shader Graph, mesmo que ele esteja bem bugado em algumas coisas, em algumas versões da Unity, mas ainda dá para você suprir umas demandas que elas sejam específicas para você pegar o conhecimento, porque aí até você ter utilizado isso, aí você vai ver que, não, aqui agora eu posso querer escrever um shader por conta própria. Mas até você chegar nesse nível, você já passou e você conseguiu suprir bastante demanda de bastante estúdio indie, principalmente no Brasil, com o que tem disponível, assim, sabe? Que tem muita coisa ainda disponível de maneira gratuita, tem muita coisa disponível com código aberto, que dá para você aprender até você conseguir utilizar, entendeu? Até você conseguir sentir essa necessidade. E só agora eu estou sentindo a necessidade de escrever shader também. Então, assim, eu ainda não sei escrever shader, eu tenho muito interesse, já tenho noção básica, mas assim, ainda é muito difícil. Então, o que dá pra poder suprir, eu consigo suprir com ferramentas aqui, vou ali. Então, assim, dá pra poder fazer sim, tá?